Começando a coletiva com o técnico Luizinho Vieira de Confiança. Professor, agora a gente teve uma pausa na Série C, né, 15 dias entre o jogo do Ipiranga e o jogo do Figueirense. O seu maior período apenas de treinamentos desde que você assumiu a equipe. Então, queria saber de você como é que você vem aproveitando esses dias para aprimorar a equipe. Né? Boa tarde a todos. Sempre é bom, né, a gente ter esse tempo para poder trabalhar. Chegou algumas peças também, até para incorporar dentro dos conceitos. Descansar também um pouquinho a cabeça, né? A gente vem trabalhando sério para poder sair da zona de rebaixamento. Passa muito também pelo lado emocional, né? Que a gente vem trabalhando, as coisas vêm acontecendo. A gente fez uma projeção para o último jogo. Todas elas aconteceram e a gente não conseguiu vencer. Um jogo muito equilibrado. Tivemos chances para poder sair na frente contra o Ipiranga, enfim. Então, esse é um momento importante da competição. O próximo jogo a gente tem a oportunidade de novo de poder passar à frente, né, do primeiro clube que está fora da zona de rebaixamento. Então, é um jogo muito importante, né, e esse tempo é justamente para a gente se ajustar, né, ter um acerto, um equilíbrio melhor. Ô, professor, o site do Globo Esporte ouviu alguns matemáticos, estatísticos, e eles apontam que as chances de Confiança passar para a segunda fase é até maior do que cair, embora o time sergipano esteja na zona de rebaixamento. 24% para passar, 14% para cair e ali cerca de 60% para permanecer. Você também trabalha com esses dados até para motivar ainda mais os atletas, ou você é um pouco mais realista, já que o clube precisa primeiro sair da zona de rebaixamento para depois pensar numa classificação? Eu sou muito realista, né? Mas todas as projeções, a cada rodada a gente faz. Né? No último jogo, tem um simulador ali que a gente utiliza. Né? Obviamente, a gente tem que prever qual é o resultado que possa acontecer. E a gente coloca até da parte visual para os atletas entenderem a importância de cada jogo. Né? O campeonato está muito equilibrado. A projeção da rodada anterior seria que com a vitória a gente poderia finalizar a rodada na 12ª posição. Né? Que eu também vi esse estudo dos matemáticos. O 12º hoje é o Guarani. E os nossos números, os jogos que a gente tem pela frente, que a gente já apresentou, que vem desenvolvendo rodada a rodada, nos colocam na condição até de 12º lugar. Né? Os números que a gente tem dos sites, a gente, como a posse de bola, a criação, nos coloca numa condição de G8. Então isso é trabalhar também, apesar da gente olhar a tabela e se encontrar na penúltima colocação, a gente vem trabalhando e a produção não é para esse lugar. Né? Então eu tenho a obrigação de passar isso para os atletas, para a gente se entender dentro do modelo de jogo, dos conceitos que a gente vem trabalhando, mas a gente precisa voltar a vencer. Isso é um jogo muito importante. Né? Os jogos que a gente que tem pela frente agora, literalmente de confronto direto em relação à fuga do rebaixamento. Claro que depois, aí sim a gente pensa no G8. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. Gostaria de saber o seguinte: primeiro, por que Fábio não está sendo relacionado para ser titular? Está machucado? Aí o senhor vai explicar. E a outra coisa é o seguinte: por que abrir mão de mais um atacante de beira e colocar 2 atacantes de área, se o Confiança precisa primeiro armar jogada para deixar o centroavante com possibilidade de gol? A pergunta é boa. Assim, primeiro, as duas perguntas são boas. Porque a gente está no dia a dia, né, com a janela está muito próxima de abrir de novo, né, tem alguns atletas que receberam sondagens. O Fábio é um, o Camilo já
já recebeu propostas, o Neto também, o Valdir tem várias propostas, porque se tem um ponto que é importante do meu trabalho também, é colocar os atletas numa condição de modelo de jogo um pouquinho diferente da maioria. Por que a gente joga com dois caras de frente? Se você vai enfrentar o Confiança. E, basicamente, 99% dos clubes jogam com dois zagueiros. Você deixa de mano? Ou você coloca uma sobra? Claro que essa é a minha função, de projetar o jogo, né, de colocar uma condição de estratégia para os atletas, e dentro disso a gente vem trabalhando bem, vem criando oportunidades para poder vencer todos os jogos até agora, no meu comando. A gente pecou em alguns momentos, a gente não tomou a decisão certa para poder ter uma finalização melhor, que também faz parte do futebol, e eu sou o responsável para poder corrigir isso e criar subsídios que os atletas possam trabalhar diferente. A gente vai enfrentar um Figueirense agora que ele joga num 4-4-2. Então a gente tem que saber se encaixar no modelo de jogo do adversário para poder não perder o confronto sistemático do jogo. Isso é muito importante. E, obviamente, não perder o confronto esportivo, que é o resultado final. Primeiro, a gente tem esse processo, esse confronto, né, que a gente tem trabalhado bem, tem criado oportunidades. Parece uma loucura falar isso e a gente está na penúltima colocação, mas são os números. Por isso que os matemáticos também projetam uma situação diferente, né? Então a gente está atento a isso, né? O Flamengo, com o Felipe Luiz, até na sua coletiva, que a Copa só tem jogos fantásticos, para o treinador é um curso, a gente assistir os jogos, e ele tem o Ortiz como titular, e até jogou na seleção brasileira, e ele tirou ele, deixou no banco para colocar um jogador, porque os números do adversário seriam de mais intensidade, e colocou uma característica específica para aquele setor. Então, Confiança tem uma ideia de jogo, tem conceitos que são muito importantes para a gente poder colocar um time de início. O titular é o modelo. Então aí, depois disso, desse encaixe do adversário, eu vou tentar colocar a característica certa para a gente poder fazer bons jogos, né? De ter um equilíbrio e, obviamente, traduzir o jogo para o nosso modelo. Enfim, é um pouquinho mais complexo, que às vezes o torcedor quer ver só o resultado final, mas a gente está muito competitivo e a gente tem que converter tudo isso que eu falei em vitórias, que é o mais importante no momento. Professor, o Confiança ainda não venceu jogando fora de casa, desde a época do Vaguinho Dias. Por que o time não consegue um resultado melhor? Foi apenas um empate fora de casa. Por que é um visitante, digamos, frágil perante os anfitriões? Isso está me incomodando. A gente tem trabalhado muito para poder, como eu falei, né? Literalmente o adversário vai se expor mais, vai sair mais para o jogo, jogando nos seus domínios, né? A necessidade de poder vencer em casa, né? Dentro de uma matemática, você vence em casa e empata fora, você vai chegar à classificação, né? Mas, indiferente disso, a gente tem que criar e deixar os atletas mais confortáveis dentro do modelo de jogo, para a gente poder quebrar esse tabu, né? E esse é um jogo muito importante, como eu falei, um confronto direto do time que está fora da zona de rebaixamento, e uma vitória nos coloca fora, né? Então, é uma grande oportunidade por Confiança fazer um jogo inteligente, estratégico, né? E voltar a vencer fora, que é muito importante. Professor, entre o jogo do Ipiranga até o jogo do Figueirense são praticamente 15 dias. E não foi só exclusividade do Confiança, os outros times também tiveram esse privilégio. O Figueirense ontem empatou o jogo, fez um jogo amistoso, empatou.
O Itabaiana também parece que fez um jogo amistoso, empatou, mas o Confiança abriu mão de um jogo amistoso. O porquê do Confiança também abrir mão de um jogo amistoso para enfrentar o Figueirense? Não, porque eu sou muito do treinamento, tá? Então a gente viu a necessidade de poder aumentar um pouco a carga física também. Então foi feito isso na semana anterior, né, de ter uma carga, um volume um pouco maior. A semana foi muito boa de treino em cima desses parâmetros, né, que é importante também. Aí, na minha chegada para cá, a gente tenta traduzir o trabalho da forma que eu penso, e a gente já conseguiu, principalmente da parte física, né, de criar os momentos de um time mais agressivo, com conceitos bem estabelecidos, né? Então, a gente não teve nenhum problema físico nas últimas semanas. Isso também mostra que a gente está trabalhando dentro do parâmetro certo, com a carga certa. O time tem dado uma resposta física muito boa. Foi assim contra o Ipiranga, num campo diferente, pesado. Choveu muito, muito frio. E a gente só perdeu um gol, uma finalização acima da média do adversário, né? E a gente teve chances reais de poder também empatar ou até mesmo vencer o jogo. Então, esse era um momento, tem momentos que vai pedir um pouco mais do jogo, do conceito final, mas a gente deu ênfase a isso, a parte física, não abrir mão de poder fazer o trabalho de conjunto, né, ao longo da semana, e foram feitos dois trabalhos em conjunto, literalmente para a gente dar ênfase à parte física e não perder a parte coletiva. Bem, a última pergunta para encerrar. Confiança agora vai enfrentar a equipe do Figueirense mais ou menos nas mesmas condições que enfrentou a equipe do Ipiranga. Com muito frio, 16 graus, e com muita chuva. Até que ponto frio e chuva atrapalham no desempenho do rendimento dos nossos atletas? Não, eu acho que não. Claro que atrapalha um pouco a velocidade do jogo, né? Mas é muito mais difícil para os adversários saírem do frio e virem aqui para o calor do que a gente ir para lá, né? Então, e esse é um momento muito importante da competição. Tem 10 jogos pela frente, né? Para a gente poder criar, pensar nesse jogo e criar uma vitória, né? Trabalhar pela vitória. Então a gente tem, diferente do frio, do calor, a gente tem que superar tudo que vem pela frente e quebrar esse tabu e voltar a vencer, porque depois na sequência também a gente tem um jogo contra o ABC na nossa casa, depois tem um clássico contra o Itabaiana que eu tenho certeza absoluta que o meu torcedor também vai comparecer em grande número. Então esse é um momento propício para a gente quebrar isso, voltar a vencer fora de casa, né, e encaminhar uma sequência depois. Beleza.